a Odete. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos orar para a gente começar esse tempo, ok? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado em todas as coisas. Obrigado porque nós podemos confiar no seu cuidado, na sua soberania, inclusive em relação a tudo que a gente tem vivido de pandemia, de mortes, um cenário difícil que a gente tem vivido. Mas nós confiamos em Ti e nós agradecemos, porque ainda assim é possível inclusive, pessoas acompanharem em casa. Oro para que elas consigam, para que funcione internet, tudo que precisa funcionar, para que elas também acompanhem. E eu oro, Deus, para que agora o Senhor use o Teu Espírito para me guiar na pregação da Tua Palavra, no ensino da Tua Palavra, e também para que o Senhor use o Teu Espírito, Deus, para nos ajudar a ouvir. É por isso que eu peço, oro e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Show. Pegaram alquinho para limpar a mão. Tudo bem. A série Marcas de uma Igreja Saudável, baseado naquele livro com o mesmo nome. Ótimo. Baseado no livro com o mesmo nome, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Lembrando, esse livro não é inspirado por Deus, tá certo, gente? Esse livro não é a Bíblia, tá bom? Mas é o livro de um pastor que tem tido uma experiência no sentido de pastorear uma igreja e compilou algumas marcas que ele tem julgado como marcas importantes para que uma igreja seja saudável. Eu já fiz a brincadeira que o box do 9 marcas tem 12 livros, então as 9 marcas não abrangem tudo o que a gente precisa, mas são marcas importantes, né? E os livros estão aumentando, então tem livros sobre louvor, agora, missões da igreja, mas que ele compilou assim, as 9 que ele julgou mais importante, que mais impactou a igreja onde ele tem pastoreado, tá bom? A proposta que a gente tem tido aqui é entender, então, algumas características básicas que nós devemos observar em uma igreja saudável e como é que a gente pode aplicá-la à nossa realidade como IBV, a fim de a gente viver uma vida digna do chamado, o nosso tema desse ano. Nós começamos com a pregação expositiva, que é a pregação que forma com o tempo, mais que todos os outros tipos de mensagem, uma congregação cujo ensino é fundamentado na Bíblia. Estou mencionando aqui, estou citando um outro livro de um camarada que chama James Braga, que ele mostra, né, por que a pregação expositiva é tão importante, para que a gente tenha uma congregação fundamentada no ensino bíblico. E por isso que a pregação expositiva é a melhor forma para isso, por mais que não seja pecado pregar de outras formas. Essa série que eu estou fazendo, ela é temática. A gente tem temas definidos e eu estou tratando esses temas. Isso não é pecado. Mas a longo prazo, a forma mais saudável de pregação é a pregação expositiva, onde o tema e o conteúdo vêm diretamente da Bíblia e que você relaciona esse conteúdo com o restante da Bíblia. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma teologia bíblica, tá bom? Por quê? Porque nós vimos ali, quando nós estudamos teologia bíblica, que nós vimos basicamente 2 funções dela. Primeiro, entender quem Deus é, segundo as Escrituras. Como é que é o Deus que se revela na Bíblia? Porque nós podemos falar que estamos adorando a Deus e estamos adorando alguma outra coisa.
alguém mais que a gente criou, se a gente não está alinhado com a Bíblia. E também o outro ponto que a gente viu sobre teologia bíblica é que ela nos ajuda a entender que Cristo é o tema central de toda a Bíblia. E aí eu mencionei essa passagem de um livro dessa série 9 Marcas, um outro livro, Teologia Bíblica, que ele fala: é possível ler uma história, achá-la interessante e ainda assim deixar escapar completamente a sua mensagem principal. Lembra que ele dá o autor ali, esse Nick Hork, eu não sei se é assim que pronuncia, são 2 autores desse livro, mas o Nick, ele menciona que quando ele estava seria o equivalente ao ensino médio, ele leu Crônicas de Nárnia. E se você não sabe ainda, eu tenho falado aqui, Crônicas de Nárnia vale a pena ler com seus filhos, é teologia para crianças. É um livro que, através de alegorias, ele ensina teologia. E ele não entendeu isso. Ele leu o livro inteiro e ele não entendeu que o leão que morre ressuscita é Jesus. Então é possível você ler um livro, achar ele bem interessante e não pegar o tema principal. E é possível a gente ler a Bíblia e não entender que de capa a capa o tema principal é Jesus. Ok? Na semana passada nós vimos o Evangelho, a boa notícia, certo? E nós vimos algumas coisas que não são boa notícia. O que não é essa boa notícia do Evangelho? Não é que está tudo bem conosco, não é apenas que Deus é amor, não é apenas que Jesus quer ser o seu amigo, e não é apenas que devemos viver corretamente. Nós vimos então que a boa notícia da Bíblia é que o Evangelho, aquele Evangelho que Paulo não se envergonha, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós vimos que não está tudo bem conosco, pelo contrário, está tudo mal conosco. Nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus, que mandou o seu Filho para morrer por nós, pelo nosso pecado, e assim nós podemos ser salvos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que Deus se fez homem, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu por nós, ele foi o nosso cordeiro. Ele foi o cordeiro que morreu pelo nosso pecado. E aí tudo aquilo que atinge a nossa vida, que é causado pelo pecado, eu dei alguns exemplos de vícios, doenças, morte, incerteza, medo, ansiedade, depressão, relacionamentos destruídos, tudo aquilo que a gente percebe, que a gente olha na nossa vida e no nosso mundo, e que a gente percebe que esse mundo tem alguma coisa que está errado, né? E que alguns têm a expectativa de levar seres humanos para Marte e começar tudo de novo para ver se dá certo, e vão ver que vai dar errado, porque o ser humano vai estar lá, né? Então, todo esse negócio mostra que a gente tem um problema. E esse problema é resolvido pelo poder de Deus, no Evangelho. O poder de Deus em mandar o seu Filho, que é o próprio Deus, para pagar o nosso preço, o preço do nosso pecado, para que nós possamos ser livres, resgatados, restaurados, e toda aquela ira de Deus que estava sobre nós cai sobre Jesus, e essa é a boa notícia, tá bom? Estou resumindo aqui para a gente rever o que nós vimos nas semanas passadas. E hoje a gente vai ver uma outra marca, a quarta marca, que é o entendimento bíblico da conversão, tá bom? Isso. Entendimento bíblico da conversão. Muito tem se falado sobre conversão. Muitos falam de, eu sou convertido, né? Eu me converti, aquilo, e quando você pergunta para a pessoa por que ela acredita que ela é convertida, ela te dá algumas explicações muito esquisitas. Ou, no mínimo, algumas explicações que não estão de acordo com a Bíblia. Então, nós precisamos ter um entendimento bíblico do que é uma conversão. Ok? Primeiro, então, pergunta que a gente precisa responder é: o que significa a palavra conversão na Bíblia? Quando a Bíblia usa, né, é traduzida essa palavra conversão, essa palavra significa, no original, literalmente girar ou virar, certo? Então, o ato de você estar indo em uma direção, vou fazer assim porque vai ser mais fácil para o microfone pegar. Você está indo para uma direção e você vira e você vai para uma outra direção que você não estava indo antes. Literalmente é isso.
que é a conversão. Talvez se você... Eu não lembro se tem algum GPS que usa esse termo converter, né? Mas a conversão também é quando você está dirigindo e você muda de direção, certo? Se o GPS é português, ele fala para pegar a rotunda, né? Então ele vai falar para você convergir ali na próxima rua, certo? Então a conversão é a mudança de direção. E o que envolve essa conversão quando a gente fala na Bíblia? Envolve fé, que é literalmente confiança. Lembra a diferença de fé, de confiança e acreditar, certo? Você acredita em Jesus? Quem é que acredita em Jesus? Acreditamos em Jesus, que bom, o diabo também acredita. O diabo tem certeza absoluta que Jesus existe, ele sabe mais do que nós sobre Jesus. Ele tentou Jesus, inclusive, certo? Então a diferença de acreditar, o que não é ruim, é bom que você acredita, mas a diferença de acreditar e confiar é que Satanás não confia em Jesus para salvá-lo. Certo? Satanás nunca vai confiar, nunca vai ter uma fé salvadora, até onde a gente sabe, né? Pelo menos biblicamente, o que a gente vê da revelação, ele nunca vai ter essa fé salvadora de confiar em Jesus, de dedicar a sua vida a ele. E essa é a diferença de acreditar e confiar. A fé, você fundamentar a sua vida sobre alguma coisa. Eu gosto daquela ilustração num programa de televisão de uma pessoa muito famosa que faz entrevistas à noite, que tem barba branca e é um pouco vantajoso de corpo, que eu não vou mencionar o nome. Ele recebe um designer de móveis de papelão. O cara fazia móveis só dobrando o papelão. E ele faz uma cadeira, e ele mostra a cadeira. E ele faz uma pergunta: você acredita que essa cadeira aguenta você, para o apresentador ali, para o entrevistador? Ele fala: eu acredito. Então senta. Não, eu não sento, porque eu não confio. Certo? Então assim, eu acredito, né? O Renan faz os cálculos dele ali, engenharia e tal, eu acredito que o prédio vai ficar em pé, e no caso do Renan eu confio, eu confio, tá bom? Agora, ele não confiava na cadeira, ele não acreditava a ponto de colocar a sua vida, colocar o seu corpo e correr o risco de cair de nuca e morrer, certo? Eu tô com uma palavra na cabeça e eu não consigo expressar. Que é assim, quando você quer se deitar numa rede, que você se esparrama, assim, ó, você se apoia naquilo. Né? Ele não confiava naquele sentido, naquela cadeira de papelão, tá bom? E ela também envolve o arrependimento, que é algo que nós vimos a semana passada. O arrependimento é aquela mudança de ideia. Nós temos uma ideia sobre Jesus, temos uma ideia sobre o pecado, temos uma ideia sobre quem é Deus, mas quando nós nos convertemos, tudo isso muda. A ideia muda. Eu tenho uma outra ideia sobre Jesus, eu tenho uma outra ideia sobre eu mesmo. Nós falamos sobre isso semana passada. Não está tudo bem conosco, a gente precisa mudar de ideia e entender que nada está bem conosco, que nós somos pecadores. Então nós precisamos de arrependimento, a gente precisa mudar de ideia. E qual que é o problema, ou os problemas, de não entender a conversão biblicamente? Comecei mencionando que às vezes as pessoas têm uma ideia esquisita sobre o que é conversão. Quando você conversa com elas assim, você é convertido? Eu sou convertido. Por quê? E aí vem as respostas mais variadas, e muitas delas não batem com o que está nas Escrituras. Então a primeira coisa é um dos problemas é achar que a conversão é uma melhora moral. Ok? Vou falar mais sobre isso depois, cada ponto desse. O outro ponto é achar que é uma questão de falar e fazer coisas de crente. Certo? Então eu vou falar diferente. A paz, irmão. Certo? Então aí eu sou convertido porque agora eu falo diferente. Né? Ou achar que é responder a um apelo e fazer uma oração. Não, eu levantei a mão e fiz uma oração, eu sou convertido. Ou achar que é ter alguma experiência estranha.
Tá? E eu quero ter bastante cuidado para mencionar essas coisas estranhas. Mas vamos lá. Primeiro ponto, a conversão não é uma melhora moral. Então, no livro ali, 9 Marcas, o Mark Dever, ele explica essa visão da seguinte forma: é um esforço para ser uma pessoa que possui mais moralidade. Uma coleção e codificação de resoluções morais próprias. Creem que a conversão é assumir a responsabilidade de desenvolver habilmente a própria moralidade, bondade e a própria retidão. Significa ter de começar a resolver os dilemas morais, purificar os seus atos e tornar-se mais aceitável aos olhos de Deus. Parece uma coisa boa, não parece? E de fato parece algo que se espera de um cristão, não é verdade? Mas não é conversão. A conversão não é isso, tá bom? Se a salvação não é por mérito, como a gente viu semana passada, se a salvação não é por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos, então é impossível que uma melhora moral tenha o efeito de uma conversão no sentido bíblico. Ok? Eu vou usar uma expressão, pode ser meio pesada, mas assim, dar banho num porco não vai fazer ele deixar de ser um porco. Você pode pegar um porco sujo de lama, você dá um banhinho no porco, o porco fica limpo, mas ele continua sendo porco. Inclusive ele vai continuar querendo ir para a lama, certo? Aliás, tem alguém na Bíblia que fala alguma coisa desse tipo, né? A porca lavada voltou a se revolver na lama, né? Pedro escreve sobre isso. A Bíblia diz que em Cristo nós nos tornamos o quê? Novas criaturas. Nós nos tornamos uma outra coisa. Em outras palavras, o porco, ele deixa de ser porco, ele se torna algo novo. É isso que acontece na conversão. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, lembra do em Cristo? Em Efésios a gente viu muito em Cristo. Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Muitas atitudes, inclusive, podem ser mudadas ou melhoradas sem a necessidade de uma conversão bíblica. A internet está cheia de ofertas, de mudanças que as pessoas podem fazer, de costumes alimentares, da disciplina para trabalhar, ser melhor para a sociedade. Está cheio de gente ensinando isso aí. Uma pessoa, ela não precisa ser cristã para ser boazinha, entende? Tem pessoas muito, cuidado com o que eu vou falar, tem pessoas muito boas e não são convertidos. Pessoas que te recebem bem, pessoas que fazem comida boa e te chamam para comer. É muito bom esse tipo de gente, né? Então, tem pessoas boas, mas elas não são boas a ponto de serem convertidos. Entende? Não quer dizer, então, uma pessoa ser boazinha não quer dizer que ela é cristã, não quer dizer que ela se arrependeu dos seus pecados, e não quer dizer que ela está fazendo essas coisas como um ato de adoração a Deus, como resposta da excelente salvação oferecida em Cristo. Não quer dizer que ela se tornou uma nova criatura, porque o único que pode fazer isso é Cristo. Ok? Outro ponto é que a conversão não é falar ou fazer coisas de crente. O Mark menciona um ocorrido com aquele pastor Charles Spurgeon, que era um pregador em Londres do século XIX, muito famoso, e o Spurgeon ele encontrou um bêbado na rua. E o bêbado virou para o Spurgeon e falou assim: "Você lembra de mim?" E o Spurgeon fala: "Não, porque eu deveria." E aí o bêbado responde para ele: "Eu sou um dos seus convertidos." E a resposta de Spurgeon, muito inteligente, eu acho que eu não pensaria numa resposta dessa, ele falou assim: "Bem, você certamente deve ser um meu convertido, mas não é um convertido do Senhor." Ele menciona aqui, uma passagem do livro, ele fala:
como pastor, Spurgeon estava bem familiarizado com esse problema, especialmente entre pessoas que iam à igreja com frequência para aprender a falar de modo diferente, falar sobre a Bíblia e sobre o cristianismo, mas cujos corações não haviam sido mudados para que vivessem de modo diferente. Amado, será que você está aqui ou você está assistindo com a expectativa de saber um pouco mais da Bíblia para ter o que conversar, para ter um tema a mais para conversar? Ou será que você está aqui para entender como é a vida em Cristo, a vida de uma nova criatura? Muitas pessoas falam como crente, se vestem como crente, andam como crente, mas não podiam estar mais longe de Deus. Só porque você usa, cuidado que eu vou falar, né? Só porque você usa palavras difíceis na sua oração, ou para saudar os irmãos, não significa que você é um convertido. Um tempo atrás, rodou um vídeo aí nas redes, de uma pessoa, um cristão famoso, falando da conversão de uma pessoa algum tempo atrás. E ele fala que aquela pessoa, ela ouviu uma pregação, né, daquele tipo, vem para Jesus, se converta, arrependa-se dos seus pecados. Então essa pessoa, ela era batizada, e depois ela passava a não frequentar os mesmos lugares que frequentava, não falava com as pessoas com quem ela falava, ela se afastava dos seus amigos, ela passava a falar diferente, ela se vestia diferente, e etc. Eu entendo o ponto de vista que ele queria chegar naquele vídeo, de que é uma questão de que as igrejas não pregam mais sobre o pecado. A conclusão, pelo menos que eu entendi daquele pedaço, né, da entrevista, não vi a entrevista toda, mas a conclusão que eu tirei dali é que ele estava falando dessa questão do pecado. As igrejas não falam mais do pecado. Mas eu não concordo com esse estereótipo de conversão. Eu passei por isso. Eu passei por essa coisa de eu não vou andar com essas pessoas porque eu sou convertido. E eu creio que em até certo ponto, né, isso é saudável. As más conversações ainda corrompem os bons costumes. Isso é uma verdade bíblica, tá bom? Mas como é que eu vou alcançar as pessoas se eu simplesmente me isolar do mundo e viver numa bolha? Como é que aqueles amigos vão perceber que, assim, ele é diferente, ele está diferente agora, mas não é porque do jeito que ele descreve, parece que a pessoa percebe assim, ele é diferente, ele não nos ama mais, né? Porque ele nem vem falar com a gente, ele não convive com a gente. Eu acho que a gente precisa entender um meio termo do tipo, não, ele é diferente e ele me ama porque ele veio aqui falar o que aconteceu na vida dele. Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio nesse sentido e tomar cuidado com esse estereótipo da conversão que muda a roupa da pessoa. Certamente, se a pessoa se vestir de uma forma imoral, eu vou querer que ela mude de roupa, certo? Mas não é isso a conversão, isso é fruto. Entende? A gente muitas vezes confunde a conversão com aquilo que se espera de um convertido, ok? E que às vezes a gente vê e não é nem convertido. Um convertido, ele pode falar diferente, mas você pode ensinar um papagaio a falar jargões cristãos. Como eu já vi vídeo de papagaio falando "Ô glória". Você pode fazer isso. Aquela expressão, até papagaio fala. Você pode vestir terno e saia, e isso pode não ser um sinal de pureza. Tem uma cidade no Brasil em que muitas pessoas usam terno e roubam o povo todos os dias. Então vestir terno não quer dizer nada, tá bom? Felipe, você pode vir com a camisa, tá? Não tem problema não. Não é uma referência à sua camisa. Eu invejo quem consegue usar uma camisa dessa no calor. Eu não consigo. Quem sabe um dia. Eu gosto de lembrar um ensino que eu recebi no seminário, que mostrava que Jesus ele era tão comum,
que Judas precisou dar um sinal para os guardas prenderem ele. Ele precisava mostrar assim, ó, eu vou dar um beijo naquele que é Jesus, tá bom? Por quê? Porque os guardas iam chegar lá, olhar os discípulos e falar assim, caramba, qual deles é? Porque ele era extremamente comum. A gente tem conversado algumas vezes com as nossas filhas, elas estão começando a se vestir sozinhas, e aí saem uns negócios, né? Complicado de ver. E aí a gente precisa ensinar para elas assim, meninas, o cristão, a gente está ensinando vocês a caminhar com Cristo. O cristão, ele tem que se vestir de uma forma assim, ó, que ele nem vai chamar atenção para o seu corpo e nem vai chamar atenção por ser ridículo. Usei essa expressão com elas para elas entenderem. Assim, ó, o cristão tem que passar despercebido em relação à roupa dele. Ele simplesmente, não, é mais uma pessoa ali andando. Tá tudo certo. Ok? Então, a conversão não é falar ou fazer coisas de crente. Um outro ponto sobre isso, é que o Mark menciona, ele fala, a mudança, conforme muitos imaginam, pode ser bem superficial. Pode envolver começar a nutrir alguns sentimentos morais, unir-se a uma igreja, participar de programas e atividades, oferecer como voluntário para ajudar os necessitados. Então, o que ele fala é que esse tipo de ideia sobre a conversão, que é essa ideia de ter o jeito de crente, faz com que muitos vejam a vida cristã como algo extremamente superficial. E muitas vezes moralista ou religioso, que no fim se baseia no mérito da pessoa. Não é verdade? Eu consigo, assim, ó, quem não consegue, com um pouquinho de vontade, vir aqui todo domingo? Mas qualquer um consegue. Ele consegue caminhar todos os dias no parque, ele consegue vir aqui todo domingo. Quem não consegue, com um pouquinho de esforço, vestir uma roupa diferente? Eu vou pôr uma roupa diferente porque eu vou naquele lugar aí, onde se junta, porque eu estou com os crentes agora. Quem não consegue fazer isso, amado? Por que existe o processo de disciplina bíblica? Que a gente vai ver, inclusive, como uma marca de uma igreja saudável. Bom, justamente para a gente observar essas pessoas e, por vezes, essas pessoas vão demonstrar que elas não são cristãs. Estão no nosso meio e vão demonstrar publicamente que não são cristãs. E a gente vai ter que demonstrar publicamente que estamos expulsando essa pessoa do nosso meio. Porque ela estava aqui, andando entre nós, se vestindo como nós, falando como nós, entende? Esse tipo de visão de conversão é muito perigosa. A conversão não é responder a um apelo e fazer uma oração. O Mark diz o seguinte no seu livro: muitos dizem que a conversão é apenas um assentimento mental. Precisamos somente fazer uma decisão, ir à frente após o apelo, preencher um cartão e fazer uma oração. É quase como fazer uma sociedade, um clube. Vem aqui, dá seu nome, dá seu endereço, tá tudo certo, agora você é um de nós. Você aceitou vir aqui na frente, respondeu o chamado, e agora está tudo certo. Eu não consegui encontrar, mas uma vez eu ouvi uma frase do Billy Graham, que ele falava assim, ele dava uma porcentagem assim, ó, se tantos por cento das conversões que eu vi forem verdadeiras, eu vou ficar contente. E era uma porcentagem baixa. Porque esse tipo de envolvimento, e normalmente é assim, né? Amados, honesto, é por isso que eu não tenho costume de fazer, porque isso normalmente o pastor fala e toca uma musiquinha de fundo, e aí a pessoa, né, deixa a pessoa meio emotiva, fala umas coisas, chama de novo e vem para frente e tal. Aí alguém acaba vindo, né, ou levantando a mão. Quando isso acontece,
e eu já vi isso acontecer, a minha reação era sempre assim, bom, vamos ver. Levantou a mão, foi lá na frente, vamos ver. Houve uma conversão ali? Não necessariamente. Ok? E me arrisco a dizer que na maioria desse tipo de conversão, parece que a coisa não aconteceu mesmo. Pode ser um primeiro passo, eu não duvido que pode ser um primeiro passo para que haja uma conversão verdadeira, tá bom? Mas esse ato não é a conversão, ok? Além disso, a conversão não é ter experiências estranhas, né? Pessoas, elas podem passar por experiências, inclusive com Deus, e essas experiências, elas precisam ser interpretadas à luz das Escrituras, para entender se aquilo é de Deus mesmo, tá? Há muitas situações ou experiências em diversas religiões que às vezes são muito parecidas com algumas coisas que as pessoas têm feito em nome de Jesus em alguns lugares, amados. Há algumas manifestações do Espírito, supostamente do Espírito de Deus, eu prefiro dizer que é de algum Espírito, ou nem é um Espírito que está fazendo aquilo, e a pessoa, ela entende que aquilo é a conversão dela, né? Que naquele momento ela recebeu alguma coisa do Espírito Santo, ela fez aquilo, seja lá o que for, e aí aquilo é a conversão. Não é uma visão bíblica de conversão. O que é uma conversão, então, biblicamente? Uma conversão é uma mudança de direção na vida de uma pessoa chamada por Deus, à medida que ele dá fé e promove arrependimento, fazendo isso pela pregação da palavra. Eu vou ler de novo. É uma mudança de direção na vida de uma pessoa chamada por Deus, à medida que ele dá a fé e promove arrependimento, fazendo isso pela pregação da palavra. E aqui eu coloco a frase de Jesus: arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse era o chamado de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus estava pregando, chamando para arrependimento e fé. Certo? Então, a primeira questão que eu quero definir aí é essa questão da mudança de direção. A conversão é uma mudança de direção. Olha que interessante, Atos 11, 19 a 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, olha que interessante, aquelas pessoas, elas ouviram a mensagem e se converteram, mudaram de direção. Elas não estavam seguindo Jesus e elas passaram a seguir Jesus, elas se converteram. Repara, o evangelho ele era anunciado, mas a mão do Senhor estava com eles, ou seja, quem promovia a conversão é o próprio Senhor. E então eles criam e se convertiam, eles creram e se converteram. Por isso também, a conversão é resultado de um chamado de Deus. Olha Romanos 8, 29 a 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. A história da salvação começa muito antes, quando cada um foi predestinado para isso. E sendo predestinado à salvação, Deus nos chama.
E o seu chamado, ele é irresistível para aqueles a quem ele predestinou. Inclusive, isso glorifica a Deus, porque tira totalmente da nossa mão a capacidade de salvação. Entende? Se nós fomos chamados, e como a gente vai ver, a própria fé para responder ao chamado é Deus que dá, de quem é a glória, de quem é o louvor. A conversão é pela fé dada pelo próprio Deus. Veja, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amados, é um presente de Deus, é Ele que dá. A conversão, então, ela é uma mudança de direção que acontece quando Deus nos chama e nos concede fé, a fé necessária para responder ao chamado. Há uma resposta da nossa parte, mas a gente não pode responder a não ser que Deus nos capacite para isso. Novamente, a salvação é um trabalho de Deus em nós, e mesmo a resposta que nós damos, nós só podemos dar porque Ele nos chamou para isso. A conversão é um resultado também de uma mudança de mente, de uma mente transformada. Abre sua Bíblia em Atos 9, por favor. Atos 9 começa da seguinte maneira: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E aí o texto continua falando que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres pertencentes ao caminho, ou seja, cristãos convertidos, ele pudesse levá-los presos. Começa assim o capítulo 9 de Atos, certo? O que acontece em Atos 19? Atos 19, estou começando da segunda parte do versículo, fala o seguinte: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Rapaz, o que aconteceu desse negócio aqui? É o mesmo texto? É o mesmo trecho que a gente está lendo? É o mesmo capítulo? É o capítulo 9? Sim. O que acontece é que enquanto Paulo estava indo para Damasco, ele viu uma grande luz e caiu no chão, e ouviu uma voz perguntando: Paulo, por que você está me perseguindo? E quando Paulo perguntou assim: quem está falando? Ele falou assim: é Jesus. Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Amados, Paulo teve uma experiência. Ele teve uma experiência com Deus. Doce teve. Uma baita de uma experiência com Deus. Ele se converteu nessa experiência aqui? Não sei. Certamente tem a ver com a experiência. Mas depois ele ficou ali, né? Imagino que depois ele ficou pensando nessas coisas.
certo? Paulo viu Jesus. Jesus pergunta, você está me perseguindo por quê? Mas a conversão de Paulo, entenda o que eu vou falar, tá bom? A experiência de Paulo que ele teve é uma coisa. A conversão é a mudança de ideia de Paulo. Ele estava perseguindo, ele deixou de perseguir. Entende? Agora, para um camarada que estava matando crente e prendendo, não, realmente precisava de um negócio ali, né? Sabe aquela criança que está birrenta, você precisa mostrar para ela de um jeito bem enfático, né? Que aquilo lá não é para ela fazer nunca mais, certo? É mais ou menos isso que eu enxergo Deus fazendo aqui com Paulo. Assim, rapaz, você é meu e você vai se converter, certo? E se você vai matar quem vai pregar, então eu mesmo vou mostrar um negócio para você. Mas é interessante, porque depois Paulo ele precisa ir para Damasco, e lá ele encontra Ananias vai explicar para ele. Então assim, veja, tem um processo aí depois também. Não foi só, né? A visão certamente foi algo impactante, mas o que aconteceu, a conversão de Paulo aconteceu quando a ideia dele mudou. Ele podia ter respondido assim, estou perseguindo e vou continuar. Não podia? Humanamente ele podia, né? Agora, o chamado de Deus para o escolhido é irresistível. E ele respondeu o chamado. A conversão muda de ideia, né? O que acontece é que Deus escolhe, ele chama, ele nos dá fé e produz uma mudança de ideia. E esse exemplo de Paulo, para mim, talvez o melhor exemplo bíblico de conversão. Uma pessoa que matava, que perseguia, que prendia, ele muda de ideia a ponto de falar assim, agora eu vou pregar esse Jesus. E eu vou, inclusive, estar disposto a morrer por ele. Excelente exemplo de conversão. Certamente nem toda conversão é dramática como a conversão de Paulo. Eu creio que a dramaticidade da conversão de Paulo tinha a ver com o tamanho do ministério que Paulo receberia. Ele levou bastante chicotada nas costas, e eu creio que essa experiência que ele teve com Deus realmente é o que mantinha ele assim. Isso, morreu, né? Mas até morrer levou bastante chicotada, foi preso, né? Mas até para mantê-lo nesse caminho, parece que ele precisava de um negócio assim, Paulo, eu não vou te deixar com dúvida de que sou eu que estou te chamando, né? Agora, apesar das nossas conversões talvez não serem tão dramáticas como a de Paulo, toda conversão envolve uma coisa que Paulo teve: mudança de ideia, arrependimento, tá bom? Envolve a mudança de ideia, o arrependimento, o entendimento de que há algo errado em nós, e somente Jesus, através do sacrifício de Cristo, pode sanar esse problema. A pregação envolve a conversão, envolve a pregação da palavra, resultado da pregação da palavra. Amados, os apóstolos ouviram o evangelho. Os cristãos lá em Atos 2 ouviram a pregação de Pedro. Paulo, antes de ver Jesus, inclusive, ele ouve a pregação de Estevão. Certo? Uma excelente pregação. Ele viu o martírio de Estevão, ele viu Estevão perdoando aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Seguindo o exemplo de Jesus, inclusive. Cornélio, ele recebe a visita de Pedro, que prega o evangelho, e ele se converte. O eunuco etíope, ele ouviu a pregação de Filipe. Veja que interessante. Sempre tem um elemento aí, né? Alguém prega. Mesmo no caso de Paulo, ele ouviu uma pregação. Mas não é verdade que às vezes você ouve o evangelho e demora um pouco para dar aquele estalo, para Deus mudar a chavinha? O caso de Paulo foi isso. Ele ouviu a pregação. Ele inclusive ouviu a pregação, consentiu, ele concordou com o que estava sendo feito com Estevão, mas depois
Jesus o chama. Algumas perguntas para a gente aplicar isso para nós. Pensar na vida digna do chamado. Qual ideia errada sobre conversão você tinha antes dessa mensagem? No que você tem baseado a sua conversão? Será que você pensa, não, eu fui convertido porque eu não faço mais as mesmas coisas que eu fazia? Amados, eu já respondi isso, já. Já. Antes de ser devidamente discipulado, na minha cabeça, não, eu sou convertido. Eu não faço isso, não faço aquilo. Eu já tive isso. Já pensei assim. Me arrependi, mudei de ideia. Tive que entender melhor o que era conversão. Eu sou convertido, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu entrego folheto, eu oro todos os dias, eu sou devoto. Eu saúdo os irmãos com a paz, irmão. Paz do Senhor. Eu sou convertido. Essas coisas, elas podem ser frutos, resultados da conversão, mas elas não são a conversão em si, biblicamente falando. Pode ser que uma pessoa que não passou pela conversão tenha esse tipo de atitude. A pessoa pode forjar a sua conversão. A gente fala, ele é convertido ou ele é convencido, né? O que ele é? A pessoa pode ter isso. Eu sou convertido porque eu respondi um apelo de um pastor, eu fui lá na frente, né? Eu coloquei a minha vida no altar, eu orei, eu repeti uma oração que fizeram comigo, eu fui batizado nas águas. Amado, Ananias e Safira, muito provavelmente foram batizados também. E passaram por um processo de disciplina. Não vou falar se eles eram convertidos ou não, mas passaram por um processo de disciplina ali na hora, morreram ali na frente da igreja. Pum. Certo? E assim, vários irmãos que passam por disciplina bíblica, e normalmente irmãos passam, às vezes eles passam por disciplina bíblica e nada acontece, a pessoa continua vivendo, muito estranho, né? Se realmente é filho, a gente entende que alguma coisa deve acontecer, foram batizados, passou pelas águas. Nada nessa lista indica necessariamente que você se converteu. Fazer a oração, ir lá na frente, repetir uma oração, isso não são sinais necessariamente de uma conversão genuína. E muitas vezes, como no ponto anterior, são, na verdade, o sinal de religiosidade. E nada além disso. Você é um convertido ou você é um religioso? Essa é a pergunta. Nós somos convertidos ou nós somos religiosos? Eu tive uma experiência com Deus. Eu falei algumas coisas ali que eu não entendia. Eu caí no chão, colei na parede. Eu recebi um negócio ali que mexeu comigo. E você se arrependeu? Continua vivendo do mesmo jeito que estava antes? Você entendeu o que Jesus fez por você? Né? Aquele negócio aquela historinha da mulher, conta a bênção, a mulher vai, eu me arrependi dos meus pecados. Ah, muito bem, irmã, conta a bênção agora, qual que é a bênção? Você se arrependeu? Você entendeu que nada que estar aqui ou estar assistindo não te faz um salvo?
Isso não produz salvos. O que produz salvos é o sangue de Jesus derramado na cruz, em favor do pecador que estava morto. Achava que estava vivo, mas estava morto. É isso. Você creu nisso. Você sentou na cadeira de Cristo. Você confiou. Você confia no sacrifício dele para limpar os seus pecados, para te justificar. Entendendo as ideias erradas sobre conversão, você tem certeza que já se converteu de fato? De novo, no que você tem baseado a sua conversão? Talvez você não se lembre, como eu não me lembro. Eu não me lembro o momento exato da minha conversão. A coisa começou cedo. Eu não lembro. Um dia, mas eu lembro de momentos em que eu tomava decisões assim, cara, Jesus morreu por mim, eu não posso fazer isso aqui. Jesus morreu por mim, eu preciso falar para todo mundo. Eu lembro dessas coisas, bom? Mas eu lembro também quando eu entendi, algum tempo depois, que minha conversão justamente não era o fato de eu não fazer certas coisas. Que a minha conversão foi o momento em que eu entendi que Jesus morreu por mim e que não tem mais nada que eu possa fazer para resolver o meu problema de pecado diante de Deus. Como o fato da conversão ser um trabalho de Deus pode ajudar você a louvá-lo e pode ajudar a nós como corpo a louvá-lo. Nós cantamos aqui, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que quer dizer isso? Como é que o fato de que todo o trabalho da salvação foi planejado, feito, realizado, concluído e ainda será concluído no futuro por Deus. E você simplesmente recebe um presente. Amados, como é que isso tem que mexer no tempo que a gente tem aqui e na seriedade que a gente tem em relação a esse tempo que a gente vem aqui reconhecer quem é esse Deus? Salmo 40, 1-3 fala: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Mas olha que incrível o que ele está falando aqui. Ele estava num poço de lama. Deus tirou da lama e colocou num lugar seguro. Colocou numa rocha segura. Firmou os passos. E isso causou no salmista louvor. Quando a gente vem cantar aqui, amados, a gente não canta porque a gente gosta. Talvez você nem goste. A gente canta porque é uma forma da gente reconhecer quem Deus é e o que Ele fez. E por último, em quais áreas da sua vida você ainda precisa de arrependimento? Porque é fato, amados, que no momento da conversão, você pode ter certamente sente uma coisa assim do tipo, cara, eu entendi, Jesus morreu por mim. Mas é fato que as lutas continuam. Qual é a luta que tem perseverado na sua vida? Essas lutas nos lembram vestígios, são vestígios do velho homem que ficam na nossa vida, para lembrar de quem a gente é, lembrar de onde a gente veio e dar glória a Deus também, porque Ele nos salvou apesar de quem nós somos. Quais traços desse velho homem você ainda observa na sua vida? Que coisas você ainda luta e precisa de Jesus e do corpo de Cristo para continuar lutando? Não lute sozinho, amado.
O corpo de Cristo serve para você não lutar contra o pecado sozinho. O desafio da semana passada continua. Procure ajuda. Procure um irmão para prestar contas da sua luta. A luta que você tem tido, pergunte a um irmão, inclusive, quais traços do velho homem aquele irmão observa em você. Às vezes, alguém olhando de fora consegue perceber coisa que a gente não percebe, amado. Você pode compartilhar no grupo céu, você pode conversar com outro irmão, você pode pedir aconselhamento bíblico. Eu me coloco à disposição, já me coloquei semana passada, mas não deixe de lutar, não desista. Isso é uma coisa interessante sobre a conversão, a gente pode usar ela como um marco, um momento decisivo da nossa vida, que nos ajuda a lembrar por que nós estamos aqui. Certamente como aconteceu em alguns momentos com o apóstolo Paulo, por exemplo. Por que eu estou tomando chibatada? Eu estou tomando chibatada porque Jesus me chamou para isso. A gente pode usar também, isso pode nos ajudar a não desistir da caminhada cristã, que é o resultado da nossa conversão. Nós mudamos de caminho para andar no caminho estreito. Amém, amados? Vamos orar. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua salvação. Eu oro, Deus, que o Senhor promova arrependimento em nosso meio, a começar em mim. Certamente há áreas na minha vida que eu preciso ser transformado ainda, Deus. E eu oro para que o Senhor promova arrependimento na cidade de Indaiatuba, no povo da cidade. Arrependimento com fé dada pelo Senhor, vinda através da pregação da sua palavra, para promover conversão, promover mudança de direção. Por favor, Senhor. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a ser luz. O salmista, o Senhor colocou um novo canto, um novo hino de louvor ao Senhor, e que as pessoas veriam e temeriam e confiariam no Senhor. Promove isso nas nossas vidas, Deus. Que a nossa conversão e que a nossa vida com Cristo seja um aroma suave para as pessoas que estão com cheiro de morte. Ajuda-nos a abrir os nossos lábios, Deus, para oferecer às pessoas a tua palavra, a tua salvação. E eu tenho certeza, Deus, que só o Senhor pode promover isso na nossa vida. E é por isso que eu oro, Deus, em nome do teu filho Jesus. Amém. Fazer